Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Comunicação Não Violenta, do renomado psicólogo Marshall B. Rosenberg. Apresenta ao leitor uma abordagem inovadora para aprimorar suas interações pessoais e profissionais, por meio de técnicas claras, práticas e empáticas. Fundamentada em décadas de experiência do autor, trabalhando na mediação de conflitos em diversas culturas e contextos, a obra enfatiza a importância da empatia genuína, escuta ativa e expressão honesta como caminhos para criar conexões profundas e autênticas com o outro. Ao longo desta edição revisada e enriquecida, Rosenberg oferece orientações para aprimorar a comunicação, incentivar a compreensão mútua e promover a resolução pacífica de conflitos, criando espaços seguros para revelar sentimentos e necessidades reais, muitas vezes ocultos por defesas naturais ou hábitos culturais de julgamento e agressividade. Além disso, o livro propõe técnicas simples, mas poderosas, para evitar interpretações precipitadas, suspender julgamentos críticos e estabelecer vínculos mais sinceros nos diversos círculos em que atuamos diariamente, seja no âmbito familiar, nas relações de amizade ou em ambientes profissionais. Dessa maneira, o autor guia habilmente os leitores a abandonarem padrões disfuncionais de comunicação e adotarem atitudes conscientes de suas emoções, necessidades e do impacto positivo do diálogo construtivo e acolhedor. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, observação sem julgamentos. Marshall Rosenberg ressalta a importância de diferenciar uma observação objetiva dos julgamentos subjetivos, que habitualmente permeiam a comunicação. Muitas vezes, quando descrevemos os fatos, principalmente em momentos de conflito, inserimos interpretações pessoais, críticas ou avaliações negativas que dificultam ao outro entender ou aceitar a mensagem. A comunicação não violenta incentiva, portanto, uma comunicação objetiva e livre de julgamentos pré-concebidos. Descrevendo fatos de maneira clara e precisa, permitimos ao destinatário compreender com clareza o que está sendo comunicado, sem ressentimentos, reatividade ou defesas emocionais automáticas. Este método reduz os conflitos e promove uma base estável para diálogos produtivos e resoluções duradouras. Em segundo lugar, reconhecimento das emoções e sentimentos. Reconhecer e expressar claramente emoções e sentimentos faz parte essencial da comunicação não violenta. Rosenberg destaca essa etapa como crucial, porque frequentemente escondemos emoções reais ou as confundimos com nossos julgamentos morais. Esse comportamento, muitas vezes inconsciente, prejudica nossa capacidade de estabelecer conexão profunda com o outro. Aprender a identificar e expressar com clareza nossas próprias emoções permite que o interlocutor reconheça genuinamente o que nós sentimos, criando um espaço de empatia e aceitação. O autor fornece listas esclarecedoras e técnicas para ajudar os leitores a nomearem seus sentimentos com exatidão, resultando em comunicações mais assertivas, claras e emocionalmente integradoras. Em terceiro lugar, expressão consciente das necessidades. A identificação clara das nossas necessidades é outro ponto fundamental apresentado por Rosenberg no método de comunicação não violenta. Segundo o autor, por trás de cada sentimento que expressamos, existe uma necessidade não atendida que o sustenta. Ao percebermos essas necessidades, conseguimos visualizar soluções mais eficazes para nossas dificuldades relacionais. Ele propõe que uma comunicação clara e consciente sobre o que necessitamos promove soluções criativas e mutuamente benéficas. Reconhecer e verbalizar necessidades pessoais permite uma postura colaborativa, abrindo espaço para entendimento mútuo e construção de diálogos respeitosos e construtivos. Em quarto lugar, formulação clara de pedidos. Para uma comunicação verdadeiramente eficaz e pacífica, Rosenberg afirma ser necessário formular pedidos claros, específicos e possíveis de serem atendidos pelo outro. Em muitas situações conflituosas, expressamos desejos vagos ou exigências diretas disfarçadas de pedidos. Isso gera resistência e atitudes defensivas. A comunicação não violenta propõe que pedidos sejam expressos de maneira honesta, com intenções sinceras e claras, especificando o que esperamos concretamente como resposta, permitindo ao outro entender exatamente o que lhe está sendo solicitado. Com um pedido estruturado corretamente, aumentamos expressivamente o sucesso dos retornos positivos desejados e reduzimos conflitos, ressentimentos ou más interpretações. Por último, escuta empática. Escutar o outro com empatia sincera é uma das estratégias mais poderosas da comunicação não violenta. Muitas vezes ouvimos apenas para responder e não para entender verdadeiramente. Rosenberg reforça a necessidade da escuta empática, que significa ouvir para captar sentimentos e necessidades não explícitas do interlocutor, sem interromper ou tentar resolver a situação imediatamente.
Essa maneira consciente e empática promove uma profunda conexão emocional, mostrando interesse legítimo pelo outro e proporcionando a confiança necessária para um relacionamento saudável. Praticar regularmente a escuta empática melhora substancialmente a qualidade das relações pessoais e profissionais, além de ser fundamental na mediação de conflitos e na efetivação de acordos benéficos duradouros. Em conclusão, a obra Comunicação Não Violenta é indispensável para todos que desejam melhorar significativamente seu modo de se relacionar e de se comunicar eficazmente, seja em âmbito pessoal ou profissional. Profissionais das áreas de psicologia, educação, administração, gestão de conflitos, liderança e comunicação encontrarão na abordagem prática e estruturada de Rosenberg ferramentas essenciais para elevar a qualidade do relacionamento humano em seus respectivos ambientes de trabalho. Ao aplicar os princípios propostos pelo autor, tais como observar sem julgamentos, expressar emoções genuínas, reconhecer necessidades claramente e fazer pedidos conscientes e realistas, o leitor desfruta de interações mais empáticas e harmoniosas. O livro se destaca entre outros trabalhos nesta área, por apresentar uma metodologia validada por décadas de experiência em diferentes contextos culturais, tornando a prática da comunicação não violenta altamente relevante, flexível e adaptável à realidade cotidiana. Por esses motivos, ao adquirir este livro, o leitor investe diretamente no desenvolvimento da própria inteligência emocional, resolução de conflitos mais satisfatória e construção de diálogos saudáveis e colaborativos com familiares, colegas de trabalho e comunidade em geral, beneficiando assim seu crescimento pessoal e profissional consistente e sustentável. Se você quiser apoiar Marshall B. Rosenberg, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!